Vamos ler somente esse verso. Lucas 17, 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar esse tempo na presença do Senhor mais uma vez em oração. Senhor, queremos agradecer mais uma vez, render-lhe graças, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, na Tua presença, diante de Ti, Senhor, para receber de Ti a porção que nos cabe nesta noite, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Que Teu Espírito tenha liberdade para falar ao nosso ouvido, ao nosso coração, e que a Tua palavra venha em vida, Senhor, no poder do Espírito Santo, Senhor. Oramos, Pai, e Te pedimos isso em nome de Jesus. Pedimos que toda ação contrária, toda força maligna seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Pedimos isso, Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome. Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, santifica o Teu nome, Senhor, no nosso meio, na nossa igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, segundo o Evangelho de Lucas, certa vez Jesus disse a um homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ao ver a atitude de um homem, ao ver a fé, a qualidade da fé de um homem, Jesus declara: levanta, vai, pode ir, a tua fé salva, a tua fé te salvou. Irmãos, eis o relato em detalhes de uma fé que salva, a tua fé te salvou, Jesus disse ao homem. Então olha só, me acompanhe por favor. Lucas 17, verso 11 a 14 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Ele gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Diz a palavra que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Segundo Lucas, caminhando Jesus em direção a Jerusalém, em direção à realização dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, como sempre Jesus fazia, Atravessava ele ali Samaria e a Galiléia, então ele entra numa aldeia daquela região. E nisso saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos. Verso 12: ao entrar Jesus numa aldeia, saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos. 10 leprosos saem para encontrar Jesus, para ir ao encontro do Senhor. Curiosamente, o texto não nos fala como esses 10 leprosos ficaram sabendo sobre Jesus ou que Jesus passava por aquela região. O texto nos fala somente que ao entrar ali naquela aldeia, esses 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Talvez alguém tenha anunciado Jesus para esses homens, para esses leprosos. Talvez eles tenham percebido algo diferente acontecendo ali naquela região, naquela aldeia. Poxa, o que está acontecendo? O que é esse tumulto? O que é esse monte de gente se movimentando? Ou talvez o simples fato de Jesus ter entrado ali naquela aldeia tenha atraído a atenção desses 10 leprosos. Não sabemos isso ao certo. Não sabemos o que faz esses homens ter a certeza e a convicção de que Jesus está ali e sair ao encontro de Jesus. Mas o fato é que Jesus, de certa forma, atrai a atenção desses leprosos. Esses homens leprosos saem, diz a palavra, ao encontro de Jesus. Com que propósito esses 10 leprosos vão ao encontro do Senhor? O que eles queriam? O que eles ansiavam, buscavam, saindo ao encontro de Jesus? Lucas diz que ao entrar Jesus numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 leprosos. Aí o verso 13, ele diz que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Segundo a palavra, os 10 leprosos saem ao encontro de Jesus e de longe buscavam e gritavam: Jesus, mestre,
compadece de nós. Esses homens queriam e buscavam, olha só que interessante, irmãos, em Jesus, algo que provavelmente naquela situação que esses homens se encontravam, né, dificilmente eles experimentavam na sua vida naquele momento. Compaixão. Esses homens eram o quê? Leprosos, né? Você deve bem saber que naquela época o que acontecia com o leproso, né? Eles eram literalmente excluídos, né? Abandonados, largados, posto à parte, né? E às vezes, naquela época, muitos até eram apedrejados por aquela situação. Então o que esses homens querem ao encontro do Senhor? Eles querem compaixão. Jesus, mestre, compadece de nós. Então veja que interessante, irmãos, ao entrar naquela aldeia, de certa forma, Jesus traz com ele o quê? Esperança, né? E a fé na compaixão de Deus. Ao entrar naquela aldeia, Jesus traz com eles a esperança, a fé por uma transformação na vida daqueles homens. Ao entrar naquela aldeia, Jesus traz com ele o quê? A esperança, a fé por um milagre. Porque naquela época, né, para um leproso, somente um milagre. Não tinha ali, naquele momento, né, medicina, não tinha ali ciência ainda o suficiente que pudesse atender aquela causa. Ali, naquele momento, somente um milagre. Então, ao entrar naquela aldeia, Jesus traz com ele compaixão, esperança pela compaixão, esperança pela transformação, esperança pelo milagre de Deus. Quando Jesus passa, irmãos, quando Jesus entra nas aldeias das nossas vidas, eis as primeiras evidências da sua presença. A esperança, a fé na compaixão de Deus, no milagre de Deus, brotam como que naturalmente. Quando Jesus entra em algum lugar, quando Jesus está passando ali, né, e se nota a presença de Jesus, brota esperança, brota fé no nosso coração. Mesmo em situações trágicas como essa, né, mesmo quando se precisa de um milagre, quando Jesus passa, né, há esperança na compaixão, há fé na compaixão de Deus. Contudo, irmãos, há nesse ponto um detalhe aqui muito interessante. Diz aí o verso 13 que aqueles 10 leprosos ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Note bem, segundo Lucas, esses homens leprosos, eles saem ao encontro de Jesus, né? Esses homens clamam, né, a Jesus por compaixão. Porém, diz aí o texto, eles ficam de longe. Porém, eles se mantêm o quê? À distância de Jesus. Lucas diz que ficaram de longe, está bem assim, né? E gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Guarde agora o que eu vou dizer, irmãos. A princípio, né, num primeiro momento, o que o texto nos mostra, né, é que a fé e a esperança desses leprosos se resume a isto. Ou seja, a fé desses homens, né, vai somente até esse ponto, tem esse limite. Esses homens saem ao encontro de Jesus. Esses homens clamam pela compaixão de Deus, né, mas ainda ficam longe. Mas ainda permanecem à distância. Vocês percebem isso no texto? Há uma esperança, né, que brota. Há uma fé que brota na compaixão de Deus. Os homens se movem, eles saem ao encontro de Jesus. Eles clamam, eles gritam, né? Jesus, mestre, é até interessante a maneira como eles colocam Jesus, mestre, compadece-te de nós. Mas eles ficam longe. Eles permanecem o quê? Longe. Sabe o que isso representa, irmãos? Eis aqui o retrato da situação espiritual e da fé de muitas pessoas. Muitas pessoas. Jesus está ali passando. Surge uma esperança. Surge uma fé na compaixão de Deus. Por isso, saem ao encontro de Jesus. Buscam a Jesus. Saem ao encontro, clamam por Jesus. Mas mesmo assim ainda ficam o quê? Longe. Mas ainda assim permanecem, estão o quê? Longe de Jesus. Conseguem ver essa cena, irmãos? A pessoa clamando, a pessoa até buscando, mas ainda permanecendo longe, mas ainda se mantendo
a distância. Entre elas e o Senhor há um espaço grande. Há uma distância. Há esperança na compaixão, há clamor, mas entre elas e o Senhor, uma distância. Ficaram, diz o texto, bem assim, né? Longe. E gritavam. Provavelmente pela própria condição deles, né? Da lepra. A lepra afastava as pessoas, assim como o pecado afasta a gente de nós, né? O pecado nos afasta de Deus. Há uma esperança muitas vezes que aparece, surge, brota no Senhor, na compaixão de Deus, mas ainda há algo que nos impede e que nos mantém longe, distantes. O pecado na Bíblia, né, ele é representado muitas vezes pela lepra. É como uma lepra, né, que vai nos consumindo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, até a morte, e que ainda nos afasta, nos aparta de Deus, nos aparta do próximo, né? Bom, pergunto já a vocês o seguinte, diga-me, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre uma fé assim, com esses limites? Isto é, uma fé que nos mantém ainda longe de Jesus. Pode estar ali clamando, pode estar ali buscando, pode estar ali saindo até o encontro do Senhor, mas ainda fica longe. Esse é o primeiro momento relatado nesse texto, da fé desses homens, né? Por acaso, eu pergunto para vocês, uma fé assim salva? Vamos continuar olhando para o texto, eu acredito que vocês até o final do estudo vão poder chegar a uma conclusão sobre isso. Bom, olha só, no verso 14, Lucas traz algo a mais também muito importante. Diz assim, verso 14, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Olha que interessante, mesmo ficando longe, né, mesmo ainda à distância, permanecendo à distância, diz a palavra que Jesus vê aqueles 10 leprosos, ele enxerga aqueles 10 leprosos. Ao vê-los, diz aí Lucas, né? Quando Jesus vê, ele faz o quê? Ele diz a eles, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ao ver aqueles 10 leprosos, ainda à distância, ainda longe, né? Jesus dá uma palavra para aqueles homens. Jesus tem uma palavra para eles. Não é verdade? Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que essa palavra significava para os leprosos? Vocês sabem? O que Jesus fala ali tem uma importância e tem um significado muito importante para a vida deles, vocês sabem? Bom, irmãos, talvez vocês não tenham percebido, mas Jesus com essa palavra traz a lei a respeito dos leprosos. A palavra que ele traz para os leprosos é uma palavra da lei. Olha que interessante, em Levíticos, se você não quiser eu abro, eu leio para você, mas só para você saber, Levíticos 13, verso 9 e 10, e o capítulo 14, verso 1 a 3 diz assim, olha só. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. No capítulo 14, verso 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e este sairá fora do arraial e o examinará. Então o que Jesus faz, irmãos? O que Jesus traz? Jesus traz uma palavra que está na lei para aqueles leprosos. A questão nesse ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, olha que interessante, quando o homem se vê, né, com esperança, tem fé na compaixão de Deus, mas ainda se mantém longe, à distância do Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor o encaminha, o Senhor o direciona por onde? Por sua palavra, pela sua lei. Entende isso, irmãos? Aqueles homens, né, saem ao encontro de Jesus, porque brota ali uma esperança, brota ali uma fé na compaixão de Deus, eles querem a compaixão de Deus. Mas eles estão longe.
eles se mantêm à distância, eles ficam longe. Então o que o Senhor faz? O Senhor vê, o Senhor enxerga. Essa distância, né, não impede do Senhor enxergar aqueles homens. Né? Não impede do homem de Deus saber e ver, né, notar aqueles homens. Mas o que o Senhor faz? O Senhor vai encaminhar aqueles homens. De que maneira? Trazendo a palavra, trazendo a lei. Né? Há uma palavra, há uma lei do Senhor para o homem ainda distante, irmãos. Sabia disso? Há uma lei, há uma palavra da parte do Senhor para quando o homem ainda está distante. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, né, a Timóteo, sobre isso, certa vez disse assim, olha que interessante esse texto. 1 Timóteo capítulo 1, 8, verso 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricitas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Segundo Paulo, a lei é promulgada, ou seja, a lei é publicada para transgressores, para pecadores, para impuros e etc. Ele cita aqui, né? Para ímpios, para profanos, para parricidas, para homicidas, para mentirosos. A lei ela é promulgada, irmãos, para transgressores. Segundo as palavras do apóstolo Paulo. Ou seja, irmãos, para homens ainda o quê? Distantes do Senhor. Para homens ainda o quê? Longe do Senhor. Nesse sentido, segundo Paulo, se a lei ela é utilizada de modo legítimo, a lei é boa. No caso daqueles homens, dos 10 leprosos, esta era a lei, esta era a palavra. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ali, homens longe. Ali, homens à distância do Senhor. Então, o Senhor traz a lei. O Senhor promulga a lei. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. O que acontece, afinal, com os 10 leprosos, depois de receberem essa palavra? O que vai acontecer com eles? Olha só, volta lá para Lucas 17:14, diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha que interessante, diz o texto que aconteceu. Aconteceu o quê? Que indo eles, ou seja, irmãos, o que significa esse indo eles? Muito bem, obedecendo eles o quê? A palavra, né? Obedecendo eles a lei que foi promulgada ali pelo Senhor para a vida deles, a respeito deles, né? Se utilizando eles, olha só que interessante, de modo legítimo ali da lei, não é verdade? Da palavra, esses homens, o que acontece com eles? Foram purificados. Em outras palavras, esses homens encontraram o quê? A compaixão que tanto eles o quê? Buscavam. Esses homens agora experimentam uma purificação, uma transformação em suas vidas. Esses homens são curados, né? Em outras palavras, da sua lepra. Irmãos, glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor, né? Nela há compaixão, nela há purificação, nela há transformação para aqueles que ainda ficam de longe. Glória a Deus pela palavra. O Senhor dá a eles o que eles precisam, não é verdade? Exatamente o que eles precisam. Eu não vou entrar nesse assunto, mas vocês podem perceber aí que há uma cooperação nisso, né? Qual que é a cooperação aí? Os homens obedecem. Sim. Vem a palavra, né? E o que eles fazem com a palavra? Eles fazem uso da palavra, de modo legítimo. Ide, foram. Não é verdade?
que acontece com a palavra muitas vezes conosco, que não faz efeito? Que a gente não presta atenção, né? Deus fala, ide, e a gente fica. Não é verdade? Mostrai-vos, e a gente não mostra. Mas eles vão, eles indo foram o quê? Purificados. No processo da obediência deles, ali na cooperação com a graça, né? Somos cooperadores com Ele, diz a palavra. Eles ali em ação conjunta com a palavra, com a graça, eles foram o quê? Purificados. Eles provam ali da misericórdia, da compaixão, da transformação que eles tanto esperavam. Bom, agora preste atenção. Vou levantar uma questão aqui nesse ponto muito interessante. Se parássemos o nosso estudo aqui já, nesse momento, nesse ponto do texto, talvez muitos de nós já ficariam satisfeitos. E diriam assim, vejam só, esses homens foram curados, foram purificados, esses homens encontraram, né, o que? O milagre de Deus, a compaixão de Deus para a sua vida. Esses homens precisavam de mais do quê? Mais de nada, vamos parar por aqui, já está bom. Talvez, né, a gente nesse ponto já ficaria satisfeito. Puxa vida, o que eles buscavam, eles encontravam. Não é verdade? Nós somos assim muitas vezes. Nós somos assim. Para nós basta o milagre de Deus que a gente tanto procura. Para nós basta encontrar a compaixão, a solução para os nossos problemas, né? A nossa purificação, a nossa cura, né? E está tudo certo. Glória a Deus se a gente encontra isso e vamos parar por aqui, está muito bom. Nós somos assim muitas vezes, não é mesmo? Não somos assim, irmãos? Não. Nós somos assim muitas vezes. Não volta nem para agradecer. Mas eu pergunto aos irmãos o seguinte, para nós muitas vezes assim, né, isso já é o suficiente. Mas será que para o Senhor isso já é o suficiente? Não. Essa é a questão. A gente chega na questão do texto. Será que aos olhos do Senhor, né, isso já é o suficiente? Parar por aqui? Puxa, encontrei o milagre de Deus para a minha vida. Glória a Deus, acabou, ponto final, vamos embora para casa. Será que encontrar o milagre, né, do Senhor, mas ainda permanecer longe, é o suficiente para o Senhor? Para o Senhor. Para nós às vezes mas para o Senhor. Porque o texto não fala nada ainda de uma aproximação. Eles ficaram longe e foram, né? Ainda foram embora. Só obedeceram e continuaram. Irmãos, deixe-me dizer o seguinte, guarde bem isso. Essa história não acaba aqui. Às vezes a gente quer que acabe aqui. Mas ela não acaba. Ao contrário do que pensamos muitas vezes, para o Senhor a história não acaba aqui. Olha só, Lucas 17, 15 a 19. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diz aí a palavra, irmãos, que um dos 10 leprosos, somente um, irmãos, dos 10, vendo que fora curado, voltou. Olha essa palavra, é muito interessante e importante nesse texto. Voltou dando glória a Deus em alta voz. Vendo que fora curado, um prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. A gente fala tanto sobre isso, né? Aos pés de Jesus. Aí um texto que mostra para nós exatamente esse cenário. Aos pés de Jesus. É uma experiência espiritual, real, verdadeira. Aos pés de Jesus. Um, vendo que foi curado, voltou agradecendo-lhe. Um. Vocês não acham esse número, essa proporção curiosa, irmãos, de 10?
De 10 que comprovaram, né, experimentaram do quê? Da cura, do milagre, da transformação, purificação, compaixão. Olha quanta coisa. 10, de 10, 1. Um foi salvo só. Essa é a pergunta que você fez. Era aí que eu queria chegar. Olhem bem para isso, irmãos. Olhem bem para esse texto. Olhem bem para esse cenário. Somente um dos 10 leprosos voltou a Jesus. Ou seja, somente um dos 10 leprosos resolveu mudar de direção e se voltar para Jesus, irmãos. Somente um dos 10 leprosos resolveu ir até onde Jesus estava. Porque até aquele momento nenhum deles tinha ido. Eles estavam onde? Longe. Era o que Jesus esperava. Somente um resolveu ir até Jesus, irmãos. Né? Vencer a distância. Deixar aquela distância. Ele estava longe, mas um resolveu ir lá perto. Somente um dos 10 leprosos resolveu, irmãos, dar glória a Deus na presença de Jesus. Somente um dos 10 leprosos resolveu render graças, glorificar, adorar ao Senhor em alta voz. Em alta voz. O leproso adorou em alta voz. E às vezes a gente precisa erguer mais a voz, viu, irmãos? Porque às vezes o nosso louvor, a nossa expressão de louvor e adoração do Senhor é tão tímida. E a gente fala baixo para ninguém escutar. Nem a gente mesmo quer escutar, às vezes, né? Ele está tão baixo que se a gente ouve a nossa própria voz, a gente... Diz o texto que em alta voz dava glórias a Deus. Somente um dos 10 leprosos resolve se prostrar, se humilhar, se achegar, irmão, sabe aonde? Aos pés de Jesus. Somente um aos pés de Jesus. 10 receberam o milagre. Um se colocou aos pés de Jesus. Somente um dos leprosos agradece ao Senhor pelo milagre. Nossa, irmãos, só um voltou agradecendo-lhe pela compaixão, pela purificação, pela cura, pela transformação. Obrigado, Senhor. Eu voltei para agradecer, Senhor. O teu favor, a tua compaixão, a tua misericórdia. Somente um, irmãos, realmente se utiliza bem, se aproveita do aio da lei que acaba aos pés de Jesus. Somente um. Porque a lei não salva. A lei levou eles, né, para um momento de purificação, mas não salva. A lei levou eles ao milagre. Leva ao milagre. Mas foram embora com o milagre. Você já viu gente indo embora com milagre? Acontece muito, viu? Tem muita gente indo embora com milagre. O que eu quero é um milagre. E vai embora. Irmãos, de 10... Segundo Lucas, quando Jesus vê, né, quando Jesus nota a qualidade, a atitude da fé desse homem, né, desse único leproso, né, que voltou ao Senhor, foi para ele, para esse único leproso que Jesus disse assim, verso 19, e disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé. Pessoal, ele não fala a fé de vocês salvou, a tua particular fé te salvou. Levanta, vai, pode ir, a tua fé te salvou. Somente esse único leproso, irmãos, o único dos 10 leprosos que foram curados, ouve do Senhor, a tua fé te salvou. Um dos 10 ouviu isso. A tua
fé te salvou. Bom, diga-me agora, baseado nessa experiência aqui, né, dos 10 leprosos, e olhando principalmente para as atitudes desse único leproso que se volta para Jesus, o que é uma fé que salva segundo a ótica de Jesus? O que é uma fé que salva segundo a ótica de Jesus? Isso é mesmo, vocês estão dizendo. Olha só, com base aqui nessa experiência, em resumo, a gente pode dizer o seguinte: fé que salva, irmãos, é uma fé que nos faz voltar para Jesus. Fé que salva é uma fé que nos faz aproximar de Jesus. A gente estava longe, mas a fé que salva é a que nos coloca lá, ó, pertinho. A distância é vencida, o longe fica para trás. Uma fé que salva, irmãos, é uma fé que nos faz o quê? Glorificar a Jesus, adorar a Jesus. Fé que salva é uma fé que nos leva, nos coloca, sabe aonde? Aos pés de Jesus. Fé que salva, irmãos, é uma fé que nos faz o quê? Agradecer, ser gratos a Jesus. Nós somos gratos a Jesus? Quantas coisas, quantas compaixões o Senhor já mostrou, se demonstrou para nós. Nós somos gratos. Isso nos leva ao pé? Senhor. Isso nos leva a glorificar ao Senhor? Isso nos leva a agradecer ao Senhor? Isso nos aproxima do Senhor? Isso nos faz voltar em direção, né, para a presença, para perto do Senhor. Ou seja, irmãos, fé que salva é uma fé que aproxima, é uma fé que glorifica, é uma fé que agradece, é uma fé que se humilha diante de Jesus. Entendem isso? Vocês entendem isso? Então ouçam o que eu vou dizer, irmãos. Olha só que interessante. Os milagres do Senhor na nossa vida, as manifestações, né, da compaixão de Deus por nós, tudo isso é muito bom, tudo isso é espetacular, com certeza. Entretanto, aos olhos de Deus, irmãos, isso tudo deve ter uma consequência, um resultado que é esperado por Ele. Que resultado é esse? Aos olhos de Deus, né, os milagres do Senhor, as manifestações da compaixão do Senhor, tudo isso deve nos levar a uma aproximação dEle. Tudo isso deve nos levar a um quebrantamento. Tudo isso deve nos levar a uma transformação diante do Senhor, irmãos. No caso relatado aqui por Lucas, qual foi o resultado para um dos 10 leprosos? Um homem que era leproso e permanecia distante, agora, por sua fé, está próximo aos pés de Jesus, se humilhando, glorificando, agradecendo. Percebe o resultado? Percebe a transformação? Ele era um dos 10. Ele era um leproso. Ele era um dos 10 que estavam o quê? Longe. Mas a fé desse homem leva esse homem para onde? Para próximo. Para os pés. Para glorificar, para agradecer, para reconhecer. Irmãos, vejam a diferença. O texto nos faz um paralelo. E é muito interessante a gente olhar. Quando Jesus olha para a fé desse único leproso, o que ele diz? Ele diz no verso 19: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Agora, quando Jesus olha para a fé dos outros 9 leprosos, o que ele disse? No verso 17 e 18, Jesus disse, perguntou Jesus, não eram 10? Jesus não esquece, né? Não eram 10 os que foram curados? Olha essa outra pergunta. Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele não era nem judeu, ele era samaritano,
Um povo que naquela época era completamente discriminado pela mistura de raças, de costumes pagãos. Irmãos, Jesus, sobre a fé dos outros 9, perguntou, e nos faz pensar. Porque quando Jesus pergunta, irmão, é para a gente pensar. Quando Jesus faz uma pergunta, Ele quer que a gente pense. Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Ou seja, não eram 10 que clamavam? Não eram 10 que saíram ao meu encontro? Não eram 10 que receberam da compaixão, do milagre? Não eram 10? Depois ele pergunta, onde estão os 9? Eu estou vendo um. Estou vendo um. Onde estão os 9? Onde estão aqueles outros 9 que receberam do milagre, da compaixão, do poder de Deus? Onde estão? Ó, vou repetir. Onde estão os outros 9 que receberam do milagre, que experimentaram da compaixão, né? Que foram purificados? Onde estão? Estão em qualquer lugar onde eles não deveriam estar, lá onde o outro está. A gente nem sabe dizer onde estava. A gente só sabe dizer com certeza uma coisa: que eles não estão aos pés do Senhor. Né? Depois, aqui eu acho uma coisa muito interessante, que quando Jesus pergunta assim, onde estão os 9, né? Onde estão? É como se Jesus estivesse perguntando assim, por que não estão aqui na minha presença? Onde eles estão? Onde estão? Não estão aqui. Na minha presença que não estão. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, somente um dos 10, que igualmente experimentaram do milagre, da compaixão, somente um voltou para mim, para me glorificar. E esse nem era da minha raça, esse nem era do meu povo, era estrangeiro. Naquela época essa questão era muito forte, né? Muito forte. Diz a palavra, João diz que ele veio para os teus, mas os teus o quê? Não receberam. Aqui está uma demonstração disso. Mesmo com milagre, hein? Mesmo experimentando da compaixão. Boas perguntas, não é? Essas perguntas são boas. A gente devia pensar nelas por um bom tempo. Bom, irmãos, percebe a diferença entre eles, da fé entre eles na ótica de Jesus? Percebem isso? Então, irmãos, tomara Deus que a fé de todos aqui, de todos nós, seja suficiente e capaz de nos levar a uma aproximação, a um quebrantamento, a uma mudança diante de Jesus. Tomara que a fé de todos nós aqui seja realmente suficiente para voltar-se para Cristo. Para Ele. E não somente para o milagre. Eu acho que a diferença está justamente nisso, né? Esse que voltou, ele não olhou só para o milagre, para a bênção, mas para quem o abençoou. Ele viu além, né, do milagre. Ele enxergou quem fez o milagre. Não sei se ele... mas ele enxerga um momento que ele... Vendo, diz a palavra que vendo ele que foi curado. Há um enxergar nessa história. Escrito no texto, né? Há um momento de visão ali, acontece. Só que quando ele vê, o que ele faz? Ele volta. Será que os outros não se viram sendo curados? Certamente se viram sendo curados. Mas esse ver dele foi suficiente para voltar. Os dos outros não. É verdade? Bom, irmãos, então guarde isso. Olhando para a fé, Jesus diz a uns, a tua fé te salvou. Olhando para a fé, Jesus diz a outros, onde estão? Entende a mensagem? Que é a mesma pergunta que Deus faz para Adão no início. Onde está? Onde está o teu irmão, né? Lá. Onde está? É a mesma pergunta que o próprio Deus fala. E depois ele fala para Caim, onde está o teu irmão?
Verdade, quando ele peca, né? Onde estás? Onde estão? É verdade, bem conectado. Entenderam, irmãos? Então vamos orar? Onde estão, né? Onde será que Deus quer que nós estejamos? Na presença do Senhor, com certeza. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa para nós. E queremos reter a palavra, nós queremos absorver a palavra, queremos tomá-la para nós. Queremos guardar, segurar essa palavra, se apegar à tua palavra, Senhor. Para quê? Para poder chegar aos teus pés. Para poder ir ao teu encontro, à tua presença, para vencer a distância, para vencer a longura, Senhor, para ficar perto de Ti, para imitar a fé desse homem, desse leproso, chegando à Tua presença, glorificando em alta voz, dando graças, glórias, Senhor, para render-Te agradecimento, reconhecimento da Tua compaixão, da Tua misericórdia, e para ouvir de Ti, Senhor, de Ti, Tu que salvas. Somente o Senhor pode dizer a nós: Tua fé te salvou. Somente o Senhor pode trazer isso ao nosso coração. Somente o Senhor pode comprovar essa experiência através do Teu Espírito a nós. Ó Jesus amado, tem misericórdia de nós. Ó Mestre Jesus, compadece-te de nós. Tira-nos da distância, tira-nos da dureza, tira-nos do olho, Pai, vesgo, onde não enxerga outras coisas, a não ser os milagres. Senhor, tira-nos, ó Pai, do engano. Senhor, nos leva para Ti, leva-nos para a Tua presença, aproxima, Senhor, de nós, aproxima do nosso coração que precisa de Ti, aproxima da nossa alma, do nosso viver, da nossa vida que precisa de Ti, Senhor. O milagre precisa estar em nós, na Tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela palavra, obrigado pelo Evangelho, obrigado pelo evangelista Lucas, obrigado por esses homens que pagaram tão alto preço, né, e serviram de testemunho, de instrumento do Senhor, para que isso um dia pudesse chegar a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, que muitas vezes sequer enxergamos, mas estamos diante dela muitas vezes. Obrigado, Pai, por entrar na aldeia da nossa vida. Obrigado, Pai, por passar, Pai, perto da nossa vida, nos trazer compaixão. Obrigado por nos dar esperança, fé. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, porque de caminho para Jerusalém o Senhor entrou na nossa Samaria, o Senhor entrou na nossa Galileia, o Senhor entrou na nossa aldeia. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, bendizemos o Teu nome, Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão meu aqui, eu oro pela vida de cada um aqui, e peço que o Senhor faça dessa experiência, desse único leproso, uma realidade em todos eles, e que eles possam se ver também na Tua presença, que eles possam se enxergar, Senhor, como adoradores, glorificando o Senhor, agradecendo aos pés do Senhor, e que para eles também seja dito, Senhor, a Tua fé te salvou, e não onde estão. Senhor, em nome de Jesus, oro por os que nos ouvem pela internet, os que vão nos ouvir pelos vídeos, Senhor, que eles ouçam: a Tua fé te salvou, a Tua fé te salvou. Senhor, oramos, ó Pai, no Teu nome, porque é no Teu nome, Senhor, que encontramos misericórdia, é no Teu nome que está o poder, Senhor, é em Teu nome. Seja santificado o Teu nome nessa palavra, para aqueles que ouvirem esta palavra, para aqueles que receberem esta palavra, santificado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite, por esse culto. Obrigado pela comunhão que teremos agora. Sê conosco, sempre, em todo o tempo, Pai, nos edificando, nos preparando, nos purificando, nos unindo, Senhor, nos abençoando, Senhor, para Ti mesmo, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja louvado, bendito, Senhor, nas nossas vidas, nesta igreja, na comunhão, Senhor, dos santos. Seja bendito o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Então Deus abençoe.